Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 2. É sempre um prazer poder estar na Quinta-feira da Vitória, poder cooperar, servir aqui e ver as coisas que Deus tem feito, os testemunhos, e esse povo que toda quinta-feira se mobiliza para estar na casa do Pai, entendendo que não tem outra porta para a gente bater, senão aquela que o Senhor Jesus autorizou. Ele falou: batei, e abrir-se-vos-á. Você batendo na porta certa, ela abre. Essa é a porta certa, a porta que o Senhor Jesus autorizou a ser batida. E nós estamos aqui para celebrar a vitória, proclamar a vitória, interceder por vitória, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Graças a Deus. Obrigado, pastor Dilton, obrigado, pastor Jean, pelo carinho, pela recepção. Bom estar aqui com o pastor Vaguinho, com a pastora Fabíola, esse casal querido, né? Foi engraçado porque eu fui na Slavec, em um dado momento, saí para ir ali na livraria, e aí fiquei um pouquinho ali do lado do Vaguinho, o pessoal começou a chegar, aí pediu uma foto para ele. Aí como eu estava perto, não, pastor, vem também. Aí daqui a pouco, aí tirávamos nós dois juntos. Aí alguém vinha pedir uma foto para mim, aí ele estava perto e falava: não, pastor Vaguinho, vem também. Daqui a pouco nós tiramos todas as fotos juntos. E aí lançou-se uma nova dupla, né? Que em breve o single será lançado, aleluia, né? Ele canta e eu peço desculpas logo na sequência, por mim, é claro, né? Deus seja louvado, meus irmãos, mas é muito bom. O pastor Dilton já mencionou aqui, mas eu quero reiterar o prazer de estar aqui com meu pai, né, hoje, que muita gente que não conhecia ainda, ele fica chamando, ele não vem, ele se faz de difícil, é uma coisa, mas hoje ele veio aqui na Quinta-feira da Vitória, de quem eu herdei unção, graça, sabedoria, e melanina ele não me passou, ficou moreno e eu fiquei azedo desse jeito, mas eu queria um pouco do cabelo também, seriam as coisas que eu queria pegar dele, mas não consigo, né? Mas vou pegando sabedoria, um pouquinho de unção, que isso dá para passar, né, vai? Deus seja louvado, meus irmãos. Neemias capítulo 2, versículo 11. Está escrito assim: e cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração, para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a misericórdia em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Quantos podem dizer amém esta noite? Quantos dizem graças a Deus? Domingo, estava pregando numa igreja, ali no Espírito Santo, uma igreja de amigos, uma igreja que eu tenho aliança. E ali, quando terminei a primeira ministração, foram 2 cultos, veio um rapaz até mim, ele é irmão de um amigo, um grande amigo. E eu havia sabido que ele dias antes havia decidido entregar a sua vida para Jesus. E ele veio ao final do primeiro culto, me surpreendeu, porque ele é um camarada bem sisudo, bem grandão, e ele veio já naquele derretimento próprio de quem o Espírito Santo já está trabalhando, né? E comentar alguma coisa, dizer como Deus tinha falado com ele. E aí, quando foi
hoje esse amigo falou, poxa, Eduardo, manda um áudio para ele está feliz, está naquelas primeiras experiências. E eu mandei um áudio para ele, e uma das coisas que eu mais frisei naquele áudio era sobre o poder de Deus para restaurar, sobre o poder do Evangelho para dar a capacidade ao homem de recomeçar. E eu falei isso com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a intensidade, com toda a verdade, porque eu tenho testemunhado isso ao longo da minha vida, e eu sei que você também tem visto isso. O poder do Evangelho, o poder do Espírito, o poder de Deus para restaurar. E para falar de restauração, ou falando de restauração, um dos textos mais clássicos da Bíblia, nesse tema, é exatamente esta história bíblica que nós lemos aqui. Quando Neemias vai ser um instrumento de Deus para realizar a restauração de um dos 3 aspectos que Deus viria a restaurar em Jerusalém. Eu disse um dos 3 aspectos. O que abre para nós já uma coisa muito importante de se levar em consideração. Que o Senhor não é Deus de restaurações parciais, facetadas. O Senhor não é Deus de escolher uma área para restaurar e deixar outras por restaurar em tempo indefinido ou para não fazer. A restauração de Jerusalém, ela se deu liderada por 3 homens, por Neemias, por Esdras e por Zorobabel. E cada um desses 3 homens liderou um aspecto diferente da restauração de Jerusalém. Neemias liderou o aspecto político da restauração de Jerusalém e, é claro, fisicamente, materialmente falando, a restauração dos muros, das portas, que está tão enfatizado aqui. Esdras, uma restauração espiritual, litúrgica, trazendo a leitura bíblica de volta, até mesmo o idioma, que estava esquecido por muitos. Esdras traz de volta o idioma para o povo. E Zorobabel é aquele que vai reestruturar, reerguer o templo de Jerusalém. Então eu quero que você entenda que sejam 2, 3, 4, 5 ou 10 os aspectos da sua vida. Quero que você acredite num Deus que não vai realizar restaurações parciais, que não vai escolher uma área e deixar outra para depois do carnaval. Não vai escolher uma área e deixar outra para depois da final da Copa do Mundo. Deus me trouxe aqui para dizer, a obra que eu estou por fazer é uma obra ampla, é uma obra multidisciplinar e dimensional. Eu vou tocar na família, vou restaurar a casa, as relações, o casamento, as finanças. Eu creio num Deus que quando pega para fazer uma obra, Ele faz essa obra de maneira plena, completa e perfeita. Esse é o Evangelho que nós cremos, esse é o poder da palavra que nós pregamos todo santo dia. E se você em algum momento desacreditou disso, em função das suas batalhas pessoais, Deus me trouxe para te lembrar, eu ainda sou o mesmo Deus da Bíblia Sagrada, aleluia. A história de Neemias, ela começa a ser contada, não em Jerusalém, mas lá no trabalho dele. Ele servia ao rei Artaxerxes, ele servia a um homem que está aonde está, porque Deus que sempre manda, comanda e intervém em todas as esferas do planeta, quando e como Ele quer, havia dado uma palavra, havia através do profeta Daniel condenado o reinado da Babilônia. Então o império Medo-Persa que vai tomar a vez agora, é a esse império que Neemias está servindo. E servindo a Artaxerxes, servindo diligentemente, fazendo o seu trabalho com responsabilidade, com zelo, com dedicação, com ética. É nesse cenário que a Bíblia vai começar a contar a história. Então repare que a restauração de Jerusalém não começa a ser contada em Jerusalém. A restauração de Jerusalém começa a ser contada lá no Império Medo-Persa. Por quê? Porque era lá que Neemias estava. Eu quero que você compreenda como a narrativa bíblica ela será atraída para um ponto. Pergunte qual? Muito fraco. Pergunte qual?
Aonde o homem que Deus vai usar está. Vou repetir. A narrativa bíblica não começa em Jerusalém. E por que não? Porque Neemias não está lá. A narrativa bíblica vai começar do ponto onde o homem que Deus vai usar está. Eu quero que você compreenda que essa história vai ser contada a partir de um ponto. O ponto aonde você está. Porque você é que está atraindo a narrativa. Por quê? Porque é você quem Deus vai usar. É você mesmo. Você que entrou aqui essa noite pensando que não era com você. Deus me trouxe aqui para te dizer, é com você. Essa história começa a ser contada a partir de você. Porque sou eu em você, é meu espírito em você, é minha unção em você, é minha força em você, é minha graça em você. Não adianta ir para detrás da cortina, não, porque para essa história dar certo, eu estou contando com você. Aleluia. Onde é que você está agora? É no ponto que você está que essa história vai começar a ser contada. Pastor, mas eu não estou num momento muito bom, não. Não tem problema não. É desse ponto que a história vai começar a ser contada. Pastor, mas eu não estou num lugar muito bom, não. Não tem problema não. É desse lugar que a história vai começar a ser contada. Pastor, mas essa não é uma das melhores fases da minha vida. E quem te disse que Deus precisa que você esteja na sua melhor fase para Ele começar a te usar? É dessa tua fase aí que a história vai começar a ser contada. Eu profetizo que aonde você está agora, você está atraindo o poder de Deus para começar um plano que é maior do que você, que diz respeito a muito mais pessoas do que você imagina, mas que quando for contado alguém vai dizer, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. É lá que a história vai começar a ser contada. Quando uma notícia percorre centenas de quilômetros até chegar aos ouvidos de Neemias, e ele ficou sabendo. Como é que ele estava? Em paz, bem empregado. Como é que ele estava? Vivendo seus dias, numa posição honrosa, assistia diante do rei. Não era todo mundo que chegava perto do rei, numa posição de confiança. Neemias, quando a Bíblia diz, estava o vinho diante do rei, e eu o tomei. Esse tomar não é tomar de pegar na mão, é tomar de tomar mesmo. Porque o copeiro, uma das suas responsabilidades era provar da bebida antes do rei beber. Adivinha para quê? Para que se tivesse envenenado era ele que tombava. Eu estou falando sério. Então ele está numa posição de muita confiança e também de muita coragem. Só que quando você começa a fazer uma coisa repetidamente, você tende a perder um pouco do brilho dela. Você já nem percebe o quão corajoso você está sendo, porque você está fazendo aquilo todo dia. Só que quando Deus e as pessoas que estão ao nosso redor, as boas, elas observam, elas percebem que você tem muito mais valor do que você imagina. Porque você faz aquilo todo dia e já está achando normal. Mas Deus e alguém está enxergando em você, que através do que você já até está acostumado a fazer, você nem percebeu, mas estava se credenciando para fazer uma coisa muito maior. Ah, que pena que você foi embora. Vou tentar de novo. Naquilo que você vem fazendo todo dia, achando que já é normal, pastor, é normal. O que é normal? Defender a família do jeito que você defende? Você sabia que não é todo mundo que faz isso? O que é normal? Sair de casa todo dia com vontade de vencer? Você acha que é todo mundo que age assim? O que é normal? Ser diligente e zeloso com as coisas de Deus? Você acha que é todo mundo que é assim? O Senhor me trouxe para dizer, tudo bem, você já se acostumou a fazer o bem e isso é bom. Você já se acostumou a ser corajoso e isso é bom, mas se você não sabe, eu vim te dizer, você está acima de uma média de pessoas miseráveis, irresponsáveis e fracas, mas eu estou enxergando que existe em você uma capacidade maior. Você já está fazendo normalmente, mas para mim não é normal. O que você faz todo dia está te credenciando a eu te levar para um lugar aonde as suas vitórias serão maiores. Aleluia! Olha para o teu vizinho e diz assim, ó, tem coisa extraordinária. Horrível, vai de novo, tem coisa extraordinária.
que você faz todo dia, mas já é normal para você, só que você não sabia que você está se credenciando dia após dia, para Deus te elevar a um nível de confiança para fazer uma coisa, aleluia. Neemias faz aquilo todo dia ele faz aquilo, e a notícia chega para ele. Quando a notícia chega para ele, aquilo deixa ele triste, porque ele tem patriotismo, ele sabe o que significa a notícia que ele ouviu. A cidade está devastada, os muros foram fendidos, as portas incendiadas, o povo está em aperto, em apuros. Aquela notícia chega para ele e o afeta ele a um ponto de que ele transparece aquilo. Aí alguém vai dizer assim: poxa pastor, você acabou de dizer que ele estava bem empregado, num trabalho de confiança, né, numa posição notável dentro do reino, e aí de repente vem essa notícia, e essa notícia vai estragar, essa notícia vai azedar ele, essa notícia vai comprometer o andamento de coisas que estavam indo muito bem. Me permita corrigir um ponto nessa sua avaliação: você está sendo muito egoísta. Às vezes a gente pensa assim: puxa, eu preferia nem ficar sabendo disso, eu estava tão bem aqui. Só que Deus me trouxe para te dizer: eu não quero estragar teu dia. Quando eu permito que uma notícia chegue até você, não é para estragar teu dia, é para te levar a um lugar onde você pode mudar essa notícia que você recebeu. Eu não faço notícias chegarem nos ouvidos de pessoas com quem eu não confie, para mudar essas mesmas notícias. Eu vou tentar de novo. Eu não faço uma notícia chegar no ouvido de quem eu não confie. Se eu fiz uma notícia chegar no teu ouvido, é porque eu confio que eu posso te usar para mudar essa notícia. Aleluia! Você não ficou sabendo do que ficou sabendo por acaso, não te procuraram por acaso, esse problema não caiu no teu colo por acaso. Deus me trouxe para dizer: eu não fico por aí espalhando notícia para estragar teu dia. Se uma coisa bateu na tua porta, caiu no teu colo, é porque eu não confio no teu vizinho da direita, nem no da esquerda, mas eu sei que se bater aí na tua porta, eu vou poder te usar para resolver, e essa notícia vai mudar. Aí vai Neemias para o seu trabalho diário, e o rei olha para ele e diz assim: você está estranho, hein? Aí ele fica com medo, porque os reis eram meio seralfininho, irmão. Se o cara trabalhasse com uma cara meio murcha, ele já, né? Tá de cara feia? O Serol era fino. Neemias preocupou, falando com Deus em espírito, contou tudo para o rei. Ele disse assim: quanto tempo vai demorar isso aí? Você vai, mas você volta? Sim. Então você está liberado. Vai lá fazer. E agora, Neemias vai partir para uma viagem. Ele vai para Jerusalém. Por quê? Porque Deus autorizou ele. E eu quero que você ouça isso aqui. Versículo 11. Nós lemos juntos. Eu vou ler para você só a parte A. Isso aqui meu Deus. E cheguei a Jerusalém. Eu queria repetir isso daqui. E cheguei a Jerusalém. Como é que é a frase? Não, como é a frase? Pastor, me dá uma prova de que aquilo tudo não foi da cabeça de Neemias. Está aí a prova. E cheguei a Jerusalém. Eu quero uma prova de que isso aí não foi coisa que ele desejou fazer. E cheguei a Jerusalém. A chegada de Jeremias, depois de fazer aquele trajeto, Neemias, depois de fazer aquele trajeto, passar por o que passou, ele está registrando uma coisa que parece tão pequena, tão miúda, mas está carregada de um significado e da completude de uma etapa. Ele disse: eu cheguei a Jerusalém. Aquilo que, num momento, foi uma ideia, um incômodo, agora está diante de mim. Aquilo que começou num outro lugar,
num outro contexto, numa outra realidade, agora está diante de mim. Eu cheguei a Jerusalém. A chegada de Neemias é acompanhada por algumas coisas que eu quero destacar com você, para que você perceba o aspecto estratégico desse processo de restauração. Porque existe uma estratégia envolvida, existe prudência, existe sabedoria, existe muita coisa envolvida, muitos aspectos envolvidos num processo de restauração. Talvez alguém pense que por Deus ter decidido, por Deus ter levantado, por Deus ter inspirado, por Deus ter escolhido Neemias, Ele poderá agir de toda maneira, de todo jeito, de qualquer forma. Afinal, se Ele tem uma palavra de Deus, do jeito que Ele fizer vai dar certo. Não é assim. Uma coisa é você contar com uma palavra de Deus para te usar em algo. Uma outra coisa é você pegar essa palavra e agir sábia e prudentemente, para que essa palavra continue sobre você. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Deus pode perfeitamente olhar para um Neemias e dizer: vai, estou te autorizando. Mas a partir do momento da saída dele, como ele se conduz, com quem ele fala, com quem ele compartilha, a forma como ele lida com a autorização que ele recebeu, pode gerar uma desautorização. Existem pessoas que saíram de um ponto, debaixo de uma autorização de Deus, chegaram em Jerusalém, autorizado por Deus, mas quando chegaram lá, abriram para cá, negociaram para lá, flexibilizaram para lá, Deus pegou a mão que estava sobre e disse assim: então fica sozinho. Não basta você ter uma autorização de Deus para fazer, você precisa proceder de maneira a não perder o alvará que Deus te deu. Ele me trouxe hoje aqui para dizer: não funciona assim. Eu não dou uma liberação e te deixo fazer do jeito que você quer. Eu não te dou uma liberação e aí os negócios que você quiser fazer, as alianças que você quiser fazer, do jeito que você quiser fazer. Ah não, mas eu não revogo a minha palavra, vou continuar contigo. Não sou Deus de bagunça. Só para dar um exemplo, qual foi o grande adversário, humanamente falando, de Neemias? Sambalate, Tobias, aqueles camaradas tudo lá. Você imagina, se Neemias cede à pressão deles, e faz associação, aliança com eles, pensando que, se eu estou debaixo de uma palavra, se Deus me mandou fazer, se Deus me permitiu chegar aqui, então agora tudo vai dar certo. Não, não, não. Uma vez autorizado por Deus a fazer, a sair, uma vez debaixo de uma palavra, eu preciso agora me orientar e me conduzir com zelo extremo, para que a mão que Ele estendeu sobre mim permaneça estendida sobre mim, para que o favor que Ele liberou sobre mim permaneça liberado sobre mim. Existem pessoas que saíram debaixo de uma palavra, chegaram debaixo de uma palavra, mas fizeram negócios que não tinham a ver com a palavra, fizeram alianças que não tinham a ver com a palavra, cederam a pressões que não tinham a ver com a palavra. Se tu tens uma palavra, zele para que essa palavra continue sobre você. Se você tem uma autorização, aproveita que Deus foi generoso com você e te autorizou a crescer, prosperar, ser abençoado, e proceda com dignidade, com pureza, com inteireza, com ética, com fé, para que a mesma mão que se ergueu sobre a tua cabeça, ela continue favorecendo você até o final daquilo que começou. Quem pode dizer alguma coisa como glória a Deus, como aleluia? É por aí. Então Neemias vai se conduzir de algumas formas, de algumas maneiras. Ele diz: eu cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Então ele está dizendo que chegou, ele fica 3 dias, não está claro se já na noite do primeiro dia, ou na noite do terceiro. Me parece que na noite do terceiro dia, ele sai e alguns poucos homens com ele. Primeiro compreenda que ao chegar ele não vai fazer barulho, ele não vai fazer alarde, ele chega e se conduz prudentemente, ele chega e quietinho, 3 dias. 3 dias de pensamento, introspecção, concentração,
planejamento. 3 dias aguardando instrução de Deus. Não tem pressa. Quando o muro começou a ser reconstruído, ele foi reconstruído em tempo recorde, sim ou não? Ué, você não sabe da história não, irmão? Tempo recorde, 20 e tantos dias. Quando começou a ser construído, foi construído em tempo recorde, sim ou não? Para construir, Neemias colocou e imprimiu pressa, velocidade no tempo, sim ou não? Mas antes de começar, ele ficou 3 dias quieto. Alguém consegue compreender? Que às vezes, quando começar, você vai imprimir um ritmo, pá, 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 pá. Mas vai ter um momento que vai ser 3 dias assim, ó. Só esperando o que Deus vai falar. Aí quando ele disser vai, aí você pega a colher de pedreiro, pega pá, pega enxada, 20 e tantos dias. Só que durante 3 dias você estava só. As coisas de Deus são assim. Na Bíblia é assim. É um Saulo que antes de qualquer coisa, 3 dias quietinho. Lá na rua direita, quietinho. É um Saulo que antes de começar a ministrar, se você não sabia, vai saber agora, 3 aninhos no deserto da Arábia, quietinho. Você vira uma página e pensa, parece que Paulo encontrou com Jesus no dia e começou a pregar no outro. Não. Foi 3 noites quietinho, depois 3 anos quietinho de preparação. Só que quando Deus, aleluia, segura a mão de alguém que está do teu lado, fala para ele, agora não tenha pressa agora não. Neemias ficou quietinho 3 dias. Respeite o tempo do silêncio e Deus vai desatar a aceleração na hora certa. Respeita o tempo da concentração e Deus vai desatar a aceleração na hora. Não tem que começar logo, porque não, 3 dias quieto, mas quando começou, 20 e tantos dias e o muro estava de pé, porque quem fica em silêncio quando é para ficar, não está perdendo tempo na construção, está ganhando impulso na aceleração. Oh, glória a Deus. 3 dias quietinho. 3 dias. E de noite, me levantei. Como é que estava? Eu e poucos homens comigo. Isso aqui é maravilhoso, hein? Eu e poucos homens. E o tamanho do que você vai fazer? Grande. Quantas pessoas estão contigo? Poucos. E o tamanho da luta? Grande. E quantos contigo? Poucos. E o tamanho da fúria? Grande. Quantos contigo? Poucos. Esse Deus, que passando por Gideão e seus 300, até Neemias e seus poucos, sempre foi um Deus que guardou grandes surpresas. Grandes surpresas escondidas na quantidade. Nós precisamos voltar a acreditar que Deus trabalha desse jeito. Nós precisamos voltar a acreditar que esse Deus ainda é o mesmo. Nós que tantas vezes estamos tanto no afã de conglomerar tanta gente, ainda acreditando que estas coisas possam ter o poder de fazer com que as nossas batalhas sejam vencidas, mas o Deus dos poucos de Neemias, dos poucos de Gideão, ainda é o mesmo Deus. Deus me trouxe para dizer, você não precisa de tanta gente quanto você acha que precisa. Você precisa de alguns poucos comprometidos, de alguns poucos focados, de alguns poucos aliançados, de alguns poucos que amem esse projeto, de alguns poucos que amem a tua vida, de alguns poucos que paguem preço de oração por você, de alguns poucos que entrem na batalha por você, de alguns poucos que atendam quando você ligar. Ei, Deus me trouxe para dizer, eu ainda livro com poucos. O Ramanai Oxergia. Eu não sou contra muitos. Pastor, a minha casa está sempre cheia, eu gosto de muita gente. Eu não sou contra os muitos. Só gostaria que você não se fiasse nisso.
que você entendesse que Deus não precisa disso. Essa não é um requisito que Deus precisa se utilizar para poder dar vitória. Não. Ele é Deus dos poucos também. Mas pastor, e os poucos? Os poucos, daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Olha só, me levantei, poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração. Aqui está a chave. Aqui está a chave. Quando os pés de Neemias pisaram em Jerusalém, Jerusalém já tinha pisado no coração dele antes. Sabe qual é o processo que Deus te usa e que dá certo? Que antes de você chegar nele, ele já chegou em você. Neemias está dizendo assim, ó, Deus colocou Jerusalém no meu coração. Meus pés estão nela agora, mas quando eu estava longe dela, Deus pegou ela e colocou aqui dentro. E quando Deus pega um projeto e coloca dentro do coração do homem, o próximo passo é esse homem se aproximar desse projeto. Eu venho de Deus te dizer uma coisa aqui. Começa a pensar, alguém levantou a mão, começa a pensar muito bem, começa a apresentar em oração. Eu sei que você tem andado em dúvida se isso é coisa da sua cabeça ou se isso é coisa de Deus. Deus está me dizendo aqui que tem gente que está muito em dúvida, será que isso é coisa minha ou será que isso é coisa de Deus? Pois eu profetizo que esse culto não termina antes de que uma certeza do céu encha o teu coração e que tu saibas se foi Deus ou não que plantou alguma coisa dentro do teu coração, porque se Deus plantou dentro do teu coração, daqui a pouco tu estarás diante disso. O e Deus te usará e tu te lembrarás desse dia de quinta-feira. E tu te lembrarás que quando Deus coloca algo no coração de alguém, o próximo passo é Deus colocar esse alguém no coração desse algo. Oh, glória a Deus! O que é Jerusalém? Ajuda os irmãos daqui a bater palma, gente. O que é Jerusalém? Jerusalém é o coração de Israel. Jerusalém, espacialmente falando, é o que há de mais importante no planeta. Jerusalém é o coração da geografia do mundo, diante dos olhos de Deus. Você percebe o que aconteceu? Deus pegou Jerusalém, que era o coração do mundo, e pôs dentro do coração de Neemias. O próximo passo foi Neemias ir lá, com seus próprios pés, e ser usado por Deus lá. Pastor, o que o senhor está dizendo? O que eu estou dizendo? É que Deus nunca vai dar o privilégio de alguém lidar com coisas que dizem respeito ao seu coração, se o teu coração não tiver cheio disso. Deus não dá esse tipo de confiança, Deus não dá esse tipo de privilégio. Se teu coração não está envolvido em Jerusalém, então Jerusalém não é uma causa da qual você seja digno de trabalhar. Muitas vezes para alguém é só porque está dando certo. Para alguém é só porque o fulano fez, eu vou fazer também. Trabalhar naquilo ali agora está dando certo. Aquele setor ali da igreja agora está dando status. Agora o ministério está bom. Antigamente era luta, agora esse negócio está bom. Deus me trouxe para dizer uma coisa. Eu não vou te entregar algo que é do meu coração, se o teu coração não está envolvido nisso. Eu sei que o Glória sumiu, o Aleluia desapareceu, saiu correndo ali, está dobrando lá na esquina. Só que isso aparentemente não tinha conexão nenhuma com a mensagem. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, não vou fazer. Não vou dar coisas do meu coração enquanto o teu coração não estiver envolvido nisso. Porque não é só porque está dando certo, não é só porque faz sucesso, não é só porque está bom, não é só porque você olha e diz assim, legal aquilo lá. Você acha que eu vou pegar uma coisa do meu coração, assim diz o Senhor, e vou dar para quem está querendo se arriscar? Vendo o que dá? Fazer modismo? Não. Você quer fazer modismo, vai para o TikTok. As coisas de Jerusalém é para quem tem Jerusalém no coração. Pastor, estou querendo entrar na moda. Faz a dancinha do TikTok e bota lá, ué.
Aleluia. Escute, eu já encerro. Neemias fará uma inspeção. Está escrito, ele vai, pôs o coração para fazer em Jerusalém, não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Tinha pouca gente e pouco recurso. Só tem um animal, só que ele está montado, não tem reserva, não tem nada. Aí diz a Bíblia, olha isso. E de noite saí pela porta do vale para a bonda da fonte do Negrão, para a porta do monturo e contemplei. Diga comigo, contemplei. Contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Uma coisa foi a notícia que Neemias recebeu. Agora ele vai parar diante daquilo que para ele era uma notícia aos ouvidos e verá com os olhos. Ele tinha idealizado aquilo na sua mente. Quando a notícia lhe chegou aos ouvidos, ele idealizou aquilo. Só que não basta. Ele vai encarar aquilo. Ele vai olhar para a fenda dos muros. Ele vai olhar para as portas queimadas no fogo. Esse é o desafio dele. E se esse é o desafio dele, esse desafio será contemplado, encarado e medido. Oh, glória! Pastor, onde você quer chegar? Já cheguei. Nunca. Eu disse o quê? O que eu falei? Nunca você vai vencer esse desafio enquanto você não tiver coragem de encarar ele. Às vezes você pergunta para alguém, uma pessoa fala assim, eu tenho uma dívida. Aí você pergunta, quanto? A pessoa diz, e nem sei, deveria saber. Porque se você não conseguiu nem dimensionar ainda essa dívida, como você acha que vai começar a resolver ela? Assunto que você não toca, conversa que você não tem, questões que você não esbarra, Deus me trouxe para dizer, inspeciona o teu problema, vasculha, calcula, bota isso no papel, transforma essa tua dor de cabeça em número, quanto é? Do que a gente está falando? De quanto é que a gente está falando? Há quanto tempo? Há quanto tempo isso está assim? E já até perdi a conta, deveria saber há quanto tempo está assim. Lembro de Jesus perguntando para um pai, há quanto tempo teu filho está com isso aí? Tempo importa. Muitas vezes a Bíblia citou tempo. 12 anos a mulher do fluxo de sangue sofreu. 38 anos o paralítico no tanque de Betesda. Dimensiona o tempo. Relebre a Sérgia. Você tem que começar a ter a clara visão e noção do cenário das coisas. Neemias não vai botar a mão no olho. Não quero nem ver. Não, eu vou ver. Eu quero olhar cada porta queimada. Eu quero olhar cada fenda do muro. Eu quero saber o que está me esperando. Porque amanhã de manhã, o desafio que eu medi na noite anterior, de manhã eu estou indo para dentro dele. Oh, glória! Levanta a tua mão mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Deus me trouxe para dizer, hoje é teu terceiro dia, Neemias. Essa é a noite da inspeção, é a noite de olhar as portas queimadas, é a noite de fazer as contas. Ainda essa noite, você vai tentar levantar algumas informações a respeito daquilo que você precisa que Deus restaure. Porque assim te diz o Senhor, se a noite foi a noite de dimensionar, amanhã de sexta-feira vai ser o início dos trabalhos. Alguém ficou de pé lá atrás. Se a noite foi a noite de calcular, amanhã de sexta-feira vai ser o dia de começar a resolver. Oh, aleluia! Fica de pé do teu lugar, porque Deus me trouxe para te incomodar e te dizer, para de fugir. Para te incomodar e dizer, para desse escapismo de, eu nem sei. Não sei nem por onde eu começo, deveria saber. Eu não sei nem quanto está isso, deveria saber. Se você não dimensiona, não qualifica. Se não qualifica, não resolve. Dimensiona, qualifica e resolve. Porque assim te diz o Senhor. Tu chegaste em Jerusalém. Tu já estás no ponto de encontro com a missão que eu coloquei no teu coração. Essa história começa a ser contada através de você. Porque sou eu através de você, é meu poder através de você,
é minha unção através de você, é o meu Espírito através de você. Ou quantos podem tirar alguns segundos para abrirem a boca e dizer umas palavras de glória a Deus, uma meia dúzia de aleluia, porque Ele me trouxe aqui para dizer: começa em você uma restauração que é maior do que você. Deus está te levantando. Pastor, por que Deus está me levantando? Porque tem alguém pensando, tem alguém crente, tem alguém jurando de pé junto, o quê? Que Jerusalém é a próxima. Por que os inimigos de Neemias ficaram com tanta raiva dele? A Bíblia diz crachadamente, porque ele queria o bem de Jerusalém. E eles não queriam o bem, não, eles queriam o desgoverno, desmantelamento. Eles queriam, por que eles queriam uma bagunça? Para eles conseguirem se insurgir sobre ela, se assenhorar sobre ela. Se é organizado, eles não têm espaço. Então eles querem a desordem para se assenhorar. Pastor, de onde eles vinham? De um já bem sucedido governo de Samaria. Então eles já tinham se apropriado de Samaria. E agora os dois olhão deles estão assim, ó, Jerusalém é a próxima. A gente vai encampar aquilo ali. Nós vamos para dentro. Vai ser nossa. E quanto mais desmantelado tiver, mais fácil eles vão aceitar a gente. Quanto mais arrochado o negócio tiver, mais fácil a gente vai se infiltrar e eles vão aceitar. Não contavam que Deus enviaria um camarada. Oh, aleluia, estou falando de você, você não percebeu? Uma camarada inegociável. Oh, glória a Deus. Ah, Neemias, deixa a gente ajudar você. Não, obrigado. Mas você não tem pouca gente? Tenho pouca gente, mas não é porque tenho pouca gente que vou aceitar qualquer um. Você precisa parar de agir matematicamente, começar a entender isso espiritualmente. Pastor, não entendi, vai entender? Matematicamente, qualquer ajuda que venha soma. Espiritualmente tem ajuda que vem e divide. Vou de novo. Matematicamente, qualquer ajuda que vem, soma. Espiritualmente tem ajuda que vem e divide. Então Deus me trouxe para te dizer, para de colocar essa cabeça cartesiana. Pensar tudo matematicamente. Tu és do Espírito. Tu é espiritual. Para com esse negócio de vem que tá bom, estou precisando, vem. Que vem. Não é porque há tristeza que servirá qualquer ombro. Não é porque há carência que servirá qualquer colo. Não é porque há falta que servirá qualquer ajuda. O aleluia desapareceu, glória a Deus, tirou férias. O Senhor me trouxe para dizer, não deixa que esse momento onde você está se sentindo enfraquecido no processo, é nessa hora que o inimigo vai estender a mão, vai dizer assim, eu tenho uma ajudinha para você, um dinheirinho para você, um negocinho para você, uma coisinha para você, porque quando você se aliança, você vai permitir que a mesma coisa que estava acontecendo lá, também venha para cá. O que eles esperavam? Trazer o mesmo governo de Samaria para dentro de Jerusalém, só que havia um princípio espiritual ali. Quantos princípios? Samaria já tinha se miscigenado. Samaria já tinha se misturado. O reino do norte não tinha mais o sangue puro de Abraão nas veias, mas o reino do sul tinha. Jerusalém ainda era todo mundo com sangue puro de Abraão. Então por que é que Deus está tão interessado em dizer, Neemias, não negocia? Porque ali já se misturaram, mas aí ainda tem uma coisa pura e eu preciso preservar isso daí. Por quê? Porque isso tem ligação com Messias. São as tribos de Judá e Benjamim preservadas. É isso que você está entendendo? O que você não negocia agora, prepara o futuro de glória lá na frente. Alguém ainda está por aí? O que você não negocia agora, prepara o caminho das maiores promessas que estão por vir. Se Neemias negociasse, o plano do Messias, entre aspas, ficaria comprometido. Aspas grandes, é uma ilustração para te dizer, há uma promessa preciosa e poderosa, mas o sangue tem que ser puro, a terra tem que ser limpa, não pode negociar. O que você tem coragem de dizer não agora, garante a porta que eu vou abrir lá na frente.
Aleluia! Eu sei que você tem sentido falta de ajuda. Eu sei que você tem andado cansado. Eu sei que por conta desse cansaço, você andou flertando com a ideia de permitir que se associasse, se aproximasse de você auxílios, recursos e pessoas, que o teu coração não esteve em paz durante essa semana inteira. Não vem brincar aqui não, gente. Teu coração não esteve em paz essa semana inteira. E ainda bem que você prorrogou essa decisão para amanhã, porque deu tempo de você vir no culto da vitória hoje, para Deus te dizer: tem uma coisa dentro do teu coração chamada árbitro da paz. Se tu não tens paz, é porque o árbitro está te dizendo: não, 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 não. Eu te dei escape e livramento. Não assinou, não deixou, não associou. Então aproveita que a oportunidade te foi dada. Sai desse laço, pula por cima dessa cova e mantém tudo íntegro e limpo, para que aquela promessa que tu espera se manifeste. Quem pode dizer graças a Deus esta noite? Aleluia! O que eu disse no primeiro minuto da ministração, a mensagem empolgada que eu mandei para um novo convertido, é ela que nesse momento eu reproduzo para você. Esse evangelho tem poder para restaurar a vida de um homem. Pastor, mas não está quebrado em 3, está quebrado em 30 pedaços. Restaura. Pastor, não está quebrado em 30, está quebrado em 300 pedaços. Está no pó. Se Deus quiser fazer alguma coisa hoje aqui, Ele vai ter que pegar uma pá, uma vassoura e catar. Ele me trouxe para dizer: não tem problema não. Você ainda não experimentou, mas vai experimentar. O que eu posso fazer quando eu decido restaurar a vida de alguém? O Deus que nesse texto restaurou muros através de Neemias e portas. A maior restauração de Deus nunca foram portas nem muros, mas pessoas. Se há algo que traz glória para o nome de Deus, mais do que muro, mais do que porta, mais do que templo, são as pessoas que Deus já restaurou desde o início de tudo. E Ele me trouxe aqui para dizer: tu serás mais um testemunho que eu vou levantar, de que quando eu pego, eu tiro até do monturo, do meio do lixo, e posso colocar entre os príncipes da terra, como Ana disse no seu cântico. Quem diz amém? Quem já viveu uma restauração de Deus e pode fazer um barulho, porque alguém está precisando acreditar que é verdade. Oh, glória! Oh, glória! Aqui no altar começa a nova história que Jesus quer escrever na sua vida. Aqui no altar começa o ponto de partida de uma restauração que vai deixar a gente de boca aberta e de queixo caído. Aqui no altar. Se você quer vir ao encontro da restauração que você tem buscado em tantas coisas e pessoas e não tem conseguido, eu convido você a fazer isso agora. Pastor, a minha vida, eu já me submeti à tentativa de tudo quanto foi jeito. Religiões, pessoas, crenças, credos, misticismos, coisas daqui, coisas de lá. Não deu jeito nada. Mas hoje eu estou crendo na palavra que o Senhor está pregando. Minha vida está destruída, as coisas não estão bem, o casamento, seja o que for. E hoje eu quero entregar minha vida para o restaurador Jesus. Eu não vou tentar mais nada. Eu quero tentar Jesus, porque eu creio que Ele é a minha última e única tentativa. Não precisar de mais nada, nunca mais na minha vida. E você pode fazer um sinal com a sua mão agora, sair do seu lugar e vir aqui no altar. Porque esse é o lugar do teu encontro com a tua restauração. Se você hoje quer fazer uma aliança com Deus pela primeira vez, sai do seu lugar aonde você estiver e venha no altar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você nunca fez uma aliança com Deus na sua vida dentro de uma igreja, mas hoje você quer confiar em Deus, crer no Senhor, se você quer entregar o teu caminho para Ele, então sai do teu lugar e venha no altar agora. Deus te abençoe, querida. Pode chegar. Pode chegar. Isso.
Isso, Deus te abençoe, jovem, pode chegar. Deus te abençoe, querida, pode chegar. Peça licença à pessoa que está do seu lado, ela não vai ficar brava com você não. Pelo contrário, ela fará maior questão, ficará alegríssima em te dar licença. Pode sair do teu lugar. Pastor, eu estou afastado de Jesus e da igreja. Aconteceu uns negócios aí, eu vou te contar. Não, não me conta agora não, agora não dá tempo não. E nem precisa, não agora. Jesus me disse, eu conheço a história toda, do início ao fim. O que você não pode fazer é continuar longe de mim. A gente vai tratar de tudo o que aconteceu, desse período que você ficou longe. Agora o que você precisa hoje fazer, é decidir não dormir mais uma noite longe da minha presença. Aonde está você que está afastado de Jesus e da igreja há muito ou há pouco tempo? Você quer voltar para a casa do Pai agora? Me dá um sinal com a tua mão. Me dá um sinal com a tua mão. Tem alguém que está afastado de Jesus e da igreja? Me dá um sinal com a tua mão. Se mova, vem aqui. Pastor Dilton, pastor Jean, pastor Dilton. Venha. Deus te abençoe, meu querido. Isso. Vem você também. Vem você. Pastor, estou muito lá no fundo, vou demorar a chegar. Vem. Nosso prazer é saber que você está vindo, a gente está aguardando você. Venha. Venha. Deus te abençoe.